Pessoal, o plano da direita deu certo, hein? Finalmente o que muitos esperavam aconteceu. Lula foi desmascarado novamente. E toda a sujeira de Lula está sendo exposta. Inclusive, sabe quem? A Donald Trump, o novo presidente mais poderoso aí, talvez até do planeta. Ele não esconde sua fúria e já se manifesta de forma extremamente dura em um discurso que ecoa pela arena internacional. A casa caiu e os anos de apoio e articulações com ideias comunistas agora se voltam contra Lula de forma avassaladora. Prepara-se, pois vamos expor todos os detalhes e as implicações desse momento histórico. Então, desde já, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade sobre o que está prestes a acontecer e que a grande imprensa não traz da forma que deveria para vocês. E paralelamente, vemos aqui do outro lado uma mudança de postura do Valdemar de Costa Neto, presidente do PL, com um semblante vitorioso. Ele já projeta o futuro com otimismo, enxergando uma nova era de possibilidade, reconfigurações políticas que podem fortalecer sua base junto a quem? A Bolsonaro, e dominar o país em 2026. Em meio a tudo isso, o STF tenta mostrar que nada mudou, mas os sinais de desespero já são claros e eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo para vocês. Estão preparados? Vou começar com a primeira matéria que saiu na revista Isto É, que mostra bolsonaristas, olha só a matéria, bolsonaristas esperam que vitória de Trump pressione STF. Gente, vamos lá, Olha só, Jair Bolsonaro eleito. Isso já é alinhado com políticos que defenderam sanções contra o Brasil durante o embate entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes. O bilionário aliado de Trump também pode vir a ocupar cargo no novo governo dos Estados Unidos. A vitória do Donald Trump nos Estados Unidos foi celebrada pelos bolsonaristas no Brasil, gente, que veem a volta do republicano à Casa Branca como um possível catalisador para recuperar influência e provocar aqui pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. A revista ainda trouxe na matéria que Trump também é aliado de Elon Musk, figura central de embates recentes com o ministro Alexandre de Moraes, que no final de agosto havia determinado o bloqueio da plataforma X, que é controlada pelo bilionário da ultradireita. O republicano já especulou que considera nomear Musk como uma espécie de secretário, um cargo equivalente a ministro no seu gabinete. Musk também foi o quarto maior doador da campanha de Trump. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, ainda segundo a matéria, disse que a vitória de Trump deve colocar uma espécie de freio em Moraes. Abre aspas, vai ser colocado uma espécie de freio. Você acha que o Alexandre de Moraes vai comprar briga com o ministro Elon Musk? Fecha aspas, disse o parlamentar ao jornal Metrópolis. Ou seja, Moraes sabe com quem mexe, Então, isso é importante. Nas redes sociais, segundo a matéria, bolsonaristas especularam que os efeitos podem ir além e também incluir sanções ao Brasil para pressionar o STF. Tais especulações já ocorreram antes e envolveram políticos do partido Trump que defenderam publicamente punições contra o Brasil em meio aos embates entre o STF e Musk, que além da suspensão da Rede X, também incluíram um bloqueio de valores de outra empresa do bilionário, que é a Starlink. À época da suspensão da rede social X de Musk no Brasil, o senador pelo estado de Utah, Mike Lee, ele afirmou que o Brasil havia agido de forma desproporcional contra uma empresa sediada nos Estados Unidos. Lee, que é um dos cotados para ser o novo procurador-geral dos Estados Unidos, segundo a imprensa americana, também havia feito uma analogia histórica com a proteção fornecida pelo antigo Império Romano aos seus cidadãos, dando a entender que os Estados Unidos precisavam fazer o mesmo. Abre aspas, no auge do Império Romano, ninguém ousava mexer com um cidadão romano em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque Roma cuidava dos seus, trazendo justiça a qualquer um que tivesse sido injustiçado no exterior. Fecha aspas, escreveu o republicano em uma publicação aqui no X. Abre aspas novamente, não podemos ignorar isso. Fecha aspas, disse. Então o senador também pediu que seus seguidores compartilhassem outro post se concordassem que o Brasil deve enfrentar consequências por apreender ativos americanos. Além das implicações no caso X do início do ano, o senador americano republicano Ted Cruz defendeu a aplicação de sanções ao Brasil após o governo autorizar a entrada de 2 navios do Irã no Rio de Janeiro. E, de acordo com o Alexandre, coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudo de Negócios Internacionais da ESPM, as sanções podem sim ser utilizadas como barreiras
sejam tarifárias ou não, contra produtos e empresas brasileiras também como instrumento de pressão, abre aspas, há algumas formas de uma sanção ocorrer. A primeira são as barreiras tarifárias, com os Estados Unidos elevando impostos sobre produtos de uma empresa, setor ou país, como fazem com a China por considerarem a concorrência desleal. A segunda é a não tarifária, quando restringe o comércio, impactando negativamente a competitividade e o potencial de exportação de outro país, a modo de desproteger o meio ambiente, por exemplo, fecha aspas, afirma. E na prática, se a imposição fere regras da Organização Mundial do Comércio, que é a OMC, ou mesmo se mostra totalmente arbitrária e injustificada, o país prejudicado pela imposição pode recorrer ao órgão também. E, além disso, também existe possibilidade da punição abranger pessoas, como o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, como citou Eduardo Bolsonaro. É possível, se o membro do STF, por exemplo, é colocado como inimigo, pode passar por um processo de sanção. Isso seria uma decisão política e eventualmente poderia ocorrer, mesmo sendo bastante drástica. Não é nem desejável e está longe, mas a possibilidade existe. Então, gente, ao analisar aqui essa matéria, os olhos da direita brasileira estão mais atentos do que nunca ao cenário internacional. E por um motivo óbvio, o Donald retornando ao poder lá nos Estados Unidos. Mas o que isso realmente significaria para nós aqui, nesse Brasil, em que a liberdade de expressão e os direitos individuais parecem estar sendo esmagados sob a bota de um autoritarismo moderno? O Trump venceu as eleições, vai ser nomeado ainda, vai acontecer todo o evento. Não estamos falando apenas de uma reviravolta política na América, mas de um empurrão ideológico que pode reverberar com força suficiente para abalar até os alicerces do nosso Supremo Tribunal Federal. Esse retorno de Trump pode gerar uma pressão geopolítica precedente agora. Imagine um cenário em que a Casa Branca, novamente, sob o comando do Trump, utiliza sua influência para questionar a postura rigorosa e politizada de nossas instituições. Isso poderia fazer com que o governo brasileiro moderasse sua postura, buscando uma reconciliação estratégica, o que antes era impensável, como um possível perdão ao Bolsonaro, a PEC da anistia. Lula já deu até aval aí que poderia perdoar os manifestantes, deu aval pro Arthur Lira poder aí realmente prorrogar um pouco a discussão da PEC, até para acrescentar o perdão do Bolsonaro, discutir mais. Então, assim, pode ser por conveniência política entrar na mesa de negociações. Não porque as autoridades de hoje mudaram de coração, mas porque consideram que o vento político mudou e que para se manterem firmes é preciso ceder em certos pontos. E por que não cogitar que, sob a pressão de uma política, de uma opinião pública mais inflamada e de um aliado poderoso como Trump, a pauta de um impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes pudesse enfim ganhar espaço no Senado, que é o que está faltando. Ainda que não prospere, gente, apenas o ato de permitir sua discussão já seria um movimento de grande impacto, simbolizando uma concessão para satisfazer os anseios de um povo que sente que seus direitos foram suprimidos. Seria o início de uma nova era? Uma em que vozes sufocadas finalmente encontram um eco, mesmo que distante de apoio? Então a vitória de Trump, ela é mais do que uma questão de política externa, ela representa um respiro de esperança para aqueles que acreditam que, no fim das contas, a vontade popular deve ser ouvida e respeitada. E se o governo atual quer se mostrar prudente ou, no mínimo, pragmático, ele entenderá que esse retorno calculado pode ser uma chave para manter seu futuro um pouco mais seguro e estável, já que ele vem em queda crescente. Trump não está apenas vencendo na América, ele está reacendendo uma chama de coragem que pode ecoar por todo o Ocidente, levando até mesmo os mais poderosos a reconsiderarem suas posições. Essa é a minha opinião, quero saber a sua. E para vocês verem aí todo o cenário, olha só, saiu aqui no Estadão. Lula insiste em gastar mais do que arrecada e joga a culpa pela inflação no mercado e na imprensa. Gente, saiu aqui o Estadão, olha só a matéria. Juros altos, Selic aumentou 11,25%, que o Copom acaba de definir, dificultam o crédito, o consumo, o investimento produtivo, a geração de empregos, mas podem ser indispensáveis quando os preços ameaçam disparar. Então o presidente Lula e o Banco Central estão empatados, sem perspectiva de solução nos pênaltis, num jogo muito custoso para a maioria dos brasileiros.
Para frear uma inflação persistente com risco de alta, os membros do Copom, o Comitê de Política Monetária, aumentaram os juros básicos da Selic de 11,25% e poderão elevá-lo para 11,75% antes do fim do ano. Juros altos dificultam crédito, consumo, investimento produtivo, geração de emprego, mas podem ser indispensáveis quando os preços ameaçam disparar. Ao mesmo tempo, diz a matéria, o governo insiste em gastar mais do que arrecada, arrebentando as contas públicas, encarecendo o financiamento do tesouro e pressionando os preços para cima. A inflação brasileira é alimentada por fatores externos, como os desarranjos e incertezas da economia americana, por desajustes internos, como o desequilíbrio das contas públicas e a insegurança nos mercados, citados habitualmente nos comunicados do Copom. Esses desacertos novamente aparecem no informe divulgado ao anoitecer dessa quarta-feira, do dia 6, depois da última reunião do comitê. Então, no mesmo dia, numa entrevista à Rede TV, o presidente Lula rejeitou a ideia de cortar despesas sem o envolvimento do Congresso e o empresariado. Porém, gente, essas perguntas são relevantes, mas nenhuma delas anula a responsabilidade do Executivo pelo equilíbrio de contas públicas. O presidente só as mencionou agora diante de uma nova pressão a favor do equilíbrio fiscal. Até os ministros dele estão pressionando ele. Então, assim, o Brasil, minha opinião, o Brasil, desde que Lula voltou ao poder, tem assistido a um show de responsabilidade fiscal que faz qualquer economista sério estremecer. A esquerda, com seu discurso populista, promessas vazias, insiste em gastar mais do que arrecada. E olha que aumentou muito a arrecadação. Olha quanto impostos novos estamos pagando. E quando as consequências aparecem na forma de uma inflação descontrolada, não hesita em jogar a culpa em fatores externos. Ah, é o mercado, é a imprensa que força demais. Qualquer um, menos o próprio governo. Em 2023, ano passado, por exemplo, os exemplos de gastos absurdos se multiplicaram como uma bola de neve. Comecemos aí pelo escândalo dos gastos com os cartões corporativos que dispararam em relação a anos anteriores. Foram milhões utilizados sem transparência, cobrindo despesas que, em sua maioria, beneficiaram uma pequena elite ao redor do poder. E não parou por aí, não. Eventos e viagens internacionais com comitivas inchadas que mais se pareciam passeios de luxo do que visitas diplomáticas consumiram uma fatia significativa do orçamento. Outro exemplo, você quer mais? Vou citar outro exemplo aí para você. Pode ir comentando, se você discorda ou não, vai comentando aí, porque aqui a gente não corta ninguém não, você pode falar. Outro exemplo gritante é a proposta de aumentos salariais indiscriminados no funcionalismo público, sem qualquer preocupação com a produtividade ou com a capacidade de pagamento do Estado. Em vez de uma administração eficiente, vimos o quê? O retorno da velha prática de inchamento da máquina pública, onde se emprega mais para agradar aliados políticos e garantir apoio, enquanto contribuinte, nós pagamos a conta. E que tal mencionarmos os programas assistenciais anunciados como pompa, né? É Bolsa Família cheio de adicionais que ganha mais do que um salário mínimo algumas famílias, é pé de meia, é vale gás, é não sei o quê, mas sem um pingo de planejamento financeiro. No papel é fácil prometer auxílio para tudo e todos. Na prática, gente, isso significa mais déficit, mais dívida, menos capacidade de investimento em áreas que realmente precisam de fomento, como educação, infraestrutura. A resposta do governo diante da crise? Mudança de narrativa. Lula e seus aliados passaram a reconhecer publicamente que os números estão ruins para a esquerda, que a economia também não vai tão bem como eles estavam dizendo, mas ainda assim continuam empurrando a responsabilidade para terceiros. O discurso de vitimização, perseguição política se sobrepõe à necessidade de assumir os próprios erros e corrigir a rota. Então o povo não quer desculpas, quer resultados. E eles viram o resultado aí nas urnas das eleições municipais. Esses resultados só virão com mudanças reais e começar pela contenção de gastos. Então é hora de enfrentar a verdade. O governo Lula precisa parar de agir como se o Brasil fosse uma carteira sem fundo. A solução não está mais em promessas e discursos inflamados, mas em uma gestão que respeite o dinheiro de quem paga impostos. E se essa mudança não acontecer logo, a conta vai continuar chegando e chegando. Comenta aí para mim sua opinião. Enquanto isso, aí vem mais. Fala de Lula sobre Trump e nazismo, chega ao presidente eleito dos Estados Unidos. Então, continua dando ruim pro Lula.
Continua dando ruim, gente. E a mídia tá expondo tudo. Eu vejo assim, olha a mudança, né? A mídia que sempre defende o lado mais esquerdista, parece que está virando o jogo. Eles estão sentindo que a esquerda tá caindo e que não vai manter eles por muito tempo mais e já estão começando a virar o jogo. Não, somos neutros, não é isso não. E estão começando a expor essas sujeiras da esquerda, do Lula, igual o jornal Metrópolis trouxe aqui. Né? Celso Amorim diz que o apoio de Lula a Kamala foi discreto. Antes, petista sugeriu que o novo governo Trump seria nazismo com outra cara. E após a confirmação da vitória do Trump, o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, que é o Celso Amorim, ele declarou que o apoio de Lula candidato foi discreto. Ele disse ainda que o petista não chegou a falar mal do presidente eleito dos Estados Unidos e os assessores do Trump, contudo, tomaram conhecimento de uma fala de Lula que vai no sentido oposto. Dias antes da eleição, o petista sugeriu que o retorno do norte-americano à Casa Branca seria o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara. Durante entrevista internacional, o presidente brasileiro manifestou apoio a Kamala por ser um amante da democracia. Mas a mídia expôs tudo e os assessores do Trump tomaram conhecimento e não gostaram nada. Abre aspas. Nós vimos o que foi o presidente no final do mandato, fazendo aquele ataque contra o Capitólio, uma coisa impensável de acontecer nos Estados Unidos, que se apresentava o mundo como modelo de democracia. Agora temos o ódio destilado todo santo dia, as mentiras, não apenas nos Estados Unidos. Fecha aspas, isso aqui foi fala do Lula a uma emissora francesa. E ele continuou, falou do fascismo, falou do nazismo, né? E após a eleição do Trump, o Celso disse que acha que a expressão usada por Lula de simpatia por Kamala foi discreta, que ele não falou do Trump, mas o ex-chanceler aqui completou. Vamos procurar manter uma relação normal. O exemplo que dou a todos é o que aconteceu com o outro presidente. Na ocasião, o Brasil condenou a guerra do Iraque, o que foi muito forte. O presidente Lula fez questão de falar condenando a guerra, e mesmo assim nós tivemos uma relação normal. Ele mesmo visitou o Brasil em 2 ocasiões. E o líder do governo do Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que a vitória de Trump não mudará a relação política e comercial com o país. Porém, gente, a equipe do Trump não gostou nada e pode ter reviravoltas aí. Ainda saiu aqui no Poder 360, o governo tremendo na base. Olha só, o Alckmin disse: vamos fortalecer a relação Brasil e Estados Unidos com o Trump. O Alckmin se posicionou, o vice-presidente declarou apoio a Kamala, né, durante a campanha, mas deu os parabéns ao republicano e disse que vai fortalecer, vai fazer o que for possível. Então já estão mudando o discurso. E aí, olha só a reviravolta que vem, né? Lembra o Valdemar, presidente do PL, que estava com uns discursos estranhos em relação ao Bolsonaro, dizendo: Bolsonaro vai ser preso. Não, Bolsonaro não representa o partido, Bolsonaro é extrema-direita, a gente não é extrema-direita, lembra aquele discurso estranho? Valdemar mudou totalmente a postura. Algo está acontecendo e a gente vai descobrir. Valdemar diz que Bolsonaro é capaz de eleger até um poste em 2026, agora ele tá ali lambendo a bota do Bolsonaro. Saiu aqui na revista Oeste, tá? Olha só, título da matéria. Valdemar diz que Bolsonaro é capaz de eleger até um poste em 2026, caso seja preso. Então, o presidente do PL descartou a candidatura de Tarcísio em 2026 e reafirmou que o único candidato viável é o ex-chefe do executivo, que é o Jair Bolsonaro. Mas caso isso aconteça, a prisão dele, o ex-chefe de executivo seria capaz de eleger até um poste para a presidência, porque o povo não iria aceitar. Então, a direita... Quem apoia aí o Bolsonaro, quem apoia a ala conservadora, está otimista com essa vitória de Trump, com essas quedas frequentes do Lula e da esquerda, essas exposições deles na mídia. E eu quero saber qual é o sentimento que você tem em relação a tudo isso. Comenta aí pra mim, esse foi o vídeo, um beijo, até logo.